Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje a devocional se encontra no livro de Salmos 27 e o capítulo 3 que diz assim: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Amém? Aqui está falando da confiança que Davi tinha em Deus, né? Ele aqui fala que ainda que um exército o cercasse, o coração dele não temeria, porque a confiança dele estava somente em Deus. A confiança dele não estava nos homens, a confiança dele não estava nele mesmo, a confiança dele estava somente em Deus. Ele vivia confiando em Deus, então ele não temia, ele não tinha medo, ele não ficava preocupado com as coisas que iriam se levantar sobre a vida dele. Poderia vir guerra, como fala aqui, ainda que guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ele confiaria sempre em Deus, ele temeria somente a Deus, e temer a Deus é obedecer a Ele, é obedecer a sua palavra. Então Davi sempre demonstra nos seus salmos, né, confiança em Deus, e toda a história de Davi a gente vê a confiança que ele tem para com Deus. Quando ele enfrenta as guerras, as batalhas, ele sempre confiava em Deus, por isso que ele sempre vencia todas. Ele tinha uma fé tremenda em Deus, né? E aqui fala, o título do capítulo fala que é confiança em Deus e anelo pela sua presença. Como eu já falei, ele sempre confiava em Deus e tudo que ele fazia era porque Deus falava com ele, né? Falava para que ele pudesse fazer, né? Lutar as guerras, as batalhas que vinham quando seus inimigos se levantavam contra ele. Davi sempre confiava em Deus, por isso que ele sempre vencia todas as batalhas. E aqui fala do anelo por Deus. Anelo é querer a presença de Deus, é querer estar sempre na presença de Deus, é ansiar pela presença dele. Isso é anelo pela presença de Deus, é você querer cada dia mais e mais viver para Deus e agradar a Ele. E Davi tinha isso em sua vida. Ele tinha anelo por Deus, ele tinha anelo pela presença de Deus. Ele tinha esse anseio de querer sempre Deus na vida dele. E a fé de Davi era sempre firme e forte em Deus, porque Deus não o desamparava, pois ele sempre vivia em obediência a Deus. Ele errava, ele pecava sim, mas ele colocava sempre sua confiança em Deus, ele colocava sempre a sua fé em Deus, ele queria sempre a presença de Deus na vida dele. E ele tinha sempre a presença de Deus na vida dele, porque ele sempre buscava, ele sempre se dedicava pela presença de Deus. Então nós devemos ter essa confiança em Deus, ter essa fé como Davi tinha. Nós devemos firmar nossa fé em Deus, ainda que as adversidades da vida se levantem, né, sobre nós. Nós devemos sempre confiar em Deus, pois Ele cuida sempre dos seus. Ele cuida sempre daqueles que colocam a confiança nele, e ele confia sempre naqueles que têm anelo por ele, de buscar a presença dele, de querer a presença dele sempre. Nós devemos ter esse desejo, essa vontade de querer Deus, de querer conhecer mais a Deus e de querer Ele sempre na nossa vida, tomando conta de tudo. Quando nós buscamos a Deus, queremos cada vez mais a presença dEle, Ele se manifesta, Ele se revela para nós, pois Ele tem prazer de que o homem o busque, de que o homem o queira, porque Ele fez o homem para que pudesse viver com Ele, ter intimidade com Ele. Mas por conta do pecado, o homem foi separado, né? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas quando a gente se desperta e conhece a verdade e sabe que a gente pode ter esse acesso a Deus através de Jesus Cristo, nós temos esse acesso a Deus, de poder buscar a sua presença, de poder buscar a sua face. Então, que a gente possa sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas,
ter essa confiança que Davi tinha em Deus sempre, e que Davi sempre vencia todas as batalhas, para que nós possamos vencer sempre as nossas batalhas com a confiança em Deus, de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele está provendo tudo, pois Ele provê tudo em nossas vidas. Ele nunca deixa um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele sempre cuida de tudo. Ele sabe a hora certa de abençoar, ele sabe a hora certa de agir. Às vezes a gente fica ansioso, ansiando as coisas, querendo, mas às vezes não é o tempo certo e não é a hora certa de acontecer. E às vezes não é nem o que Deus quer para nós, né? Então nós devemos buscar sempre ter intimidade com Deus para saber qual a vontade dele para a nossa vida e pedir que ele sempre coloque os sonhos dele no nosso coração, para que a gente possa sonhar o que ele quer para nós, porque o que ele quer é bom e perfeito, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós devemos buscar querer sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida, porque a vontade dele é boa e é assim nós vamos estar obedecendo a palavra dele, tendo fé, né? Porque confiando nele, porque a partir do momento que a gente deixa os nossos sonhos de lado e busca sonhar os sonhos de Deus, isso é ter fé incondicional em Deus, de que Ele sempre quer o melhor e de que Ele vai fazer sempre o melhor para nossas vidas. Então que a gente tenha essa certeza, essa fé tremenda em Deus e que a gente tenha um anelo por Ele, de querê-lo cada dia mais e mais, de buscá-lo cada dia mais para nossas vidas, querer Ele comandando nossas vidas, guiando nossos passos, nossos caminhos, como Ele fez com Davi, com todos os outros que colocou a confiança